Que o Dudu voltou para o Palmeiras, todo mundo já sabe. Agora, uma dúvida que muitos torcedores e muitos jornalistas têm é a respeito do período no Catar que o Dudu passou. Será que isso vai prejudicar ele? Será que ele volta melhor? Ele volta pior? Ele evoluiu? Ele é o mesmo Dudu de 2016, o mesmo Dudu de 2018? O que esse período no Catar influenciou no Dudu que volta para o Palmeiras agora? Bom, o Análise Verdão foi atrás, assistiu os jogos do Dudu no Catar e todas essas perguntas eu vou te responder hoje nesse vídeo. Solta a vinheta. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de falar sobre o Dudu, que está de volta. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre ele, como ele encaixa nesse time do Palmeiras, mas agora é hora da gente falar sobre o período dele no Catar. Como que foi esse período, se ele volta melhor, se ele evoluiu, como que ele tá fisicamente, enfim, vamos falar sobre tudo isso. Então checa se você não tá inscrito aqui, muito importante que você se inscreva e ative o sininho, e não esquece também de deixar o seu like, de mandar o link do vídeo para todos os seus amigos palmeirenses, para todo mundo ficar por dentro, para todo mundo saber o que esperar do Dudu nessa volta ao Palmeiras. Bora lá então. Muito bem, rapaziada, começando com alguns números, o Dudu, ele fez 35 partidas pelo Al do Raio e teve 32 participações diretas em gol, né? Então já é um negócio que diz bastante, quase uma participação por jogo, né? Em média, com 15 gols e 17 assistências. Então ele participou bastante. Agora, dentro de campo, o Dudu teve dois posicionamentos diferentes nessa passagem dele no Catar. E são posicionamentos que dizem bastante em como o Dudu pode contribuir, onde que ele encaixa nesse time do Abel Ferreira. O primeiro posicionamento é pela esquerda e o segundo é um pouco mais centralizado. Vamos falar sobre cada um deles. Começando pela esquerda, o Dudu era o jogador da amplitude, ou seja, o jogador que abria o campo no ataque posicional do Aldo Raio. Então, ele ficava aberto lá na esquerda, esperando a bola chegar, e quando a bola chegava, ele partia para o 1 contra 1. Então, olha só nessa imagem aqui, como é interessante ver exatamente isso. Ele está aberto lá na esquerda, dando amplitude para o time, pronto para receber e partir no mano a mano, que foi uma coisa que ele fez muito lá no Catar. E aí, qual que é o negócio? Como ele ficava escorado ali na esquerda, dependendo do ritmo da equipe, ele podia ficar meio sumido em alguns momentos, porque a bola não chegava para ele. Mas quando a bola chegava, ele demonstrou uma grande variação de jogadas, um ótimo aproveitamento nos dribles e no mano a mano. Na Champions da Ásia de 2020, por exemplo, ele teve 80% de aproveitamento nos dribles, o que é um número bem interessante. Então ele alternava muito entre puxar para dentro e levar para o fundo. Então um cara que teve bastante repertório nessa questão dos dribles. Ele foi um cara que teve uma boa leitura para pausar a jogada, para cadenciar um pouco mais, mas no Catar foi um cara de ir muito para dentro, ser muito vertical, sempre buscar o gol, tentando verticalizar o lance, ser o cara mesmo que chama a responsabilidade, o cara da decisão do time. Agora, é importante fazer também o adendo de que os defensores lá no Catar não traziam grandes dificuldades para o Dudu, né? Eles iam em geral muito seco, tinham uma postura corporal muito ruim, então o Dudu ele não levava vantagem só tecnicamente, mas levava vantagem fisicamente, levava vantagem na velocidade de raciocínio também. Então ele era realmente um cara que ficava acima nisso, mas era um cara que sempre buscava muito gol, como eu disse, finalizando bastante, finalizando bem, né, nessas vezes que finalizava, e na transição ofensiva, né, nos contra-ataques e tudo mais, ele era sempre o alvo, né, sempre recebia as bolas em profundidade, sempre recebia viradas de jogo para partir para cima e tudo mais. Agora, um ponto que a gente precisa fazer esse adendo aqui, que é um ponto que talvez prejudique um pouco o Dudu, é no momento sem bola, porque defendendo ele não era um cara muito combativo, ele cercava um pouco mais. A gente pode até mostrar aqui nessa imagem a recomposição dele ali pelo lado esquerdo, e ele não era um cara, como eu disse, que combatia, ele era um cara que só cercava. E por que ele só cercava? Porque na real ele nem precisava combater tanto, né? Pelo nível de intensidade do jogo e tudo mais, ele não prejudicava o time só recompondo. Mas aqui no Palmeiras, se ele só recompor, se ele não combater, se ele não pressionar a bola, ele pode prejudicar o time. Então isso é uma coisa que ele vai ter que se readaptar aqui no Brasil. Agora, jogando por dentro, jogando centralizado, ele ganhava mais liberdade de movimentação ainda e podia mostrar ainda mais a leitura de espaço que ele tinha. Então ele sempre buscava a região mais vazia do campo para receber e já acelerar, já ser sempre muito vertical,
colocando os atacantes em profundidade, colocando a bola na frente. Então, era um cara que tinha muito essa verticalidade, essa liberdade quando jogava por dentro. Pode ser interessante ver ele fazendo essa função também. A gente pode ver em mais uma imagem aqui, olha como ele tá centralizado e identifica qual que é o espaço vazio, já se posiciona nele para poder puxar o contra-ataque para receber livre. Então, ele pode demonstrar muito bem essa leitura que ele tem de jogo, leitura do espaço. E quando o time do Qatar, né, o Al Duhail, jogava contra uma defesa um pouco mais retraída, ele assumia também uma função interessante de articulação, né? De não só ser esse cara vertical, esse cara de ir pra cima e tudo mais, mas de ser um cara que dá ritmo pro jogo. Então ele chegou até a jogar centralizado num 4-1-4-1, né? Então é interessante ver também essa maturidade dele nesse sentido. E aí, não só pela esquerda, mas pelo centro também, entrando na área para finalizar, ele sendo esse cara que realmente chama a responsabilidade, né? Que verticaliza, que dá ritmo e que entra na área para finalizar. Mas defendendo, jogando aí centralizado, né? Ele se alinhava ao atacante, mas mais uma vez, não tinha intensidade para pressionar e tudo mais cercava. Vou colocar mais uma imagem aqui dessa marcação dele, sem muita intensidade, uma marcação mais passiva mesmo, era um cara que só acompanhava, que só cercava, e mais uma vez, isso é uma coisa que ele vai ter que se reacostumar ao futebol brasileiro e vai ter que corrigir. Então, ó, apontamentos gerais que são muito importantes pra gente resumir essa volta do Dudu e essa passagem dele no Qatar. O Dudu era a principal arma ofensiva do time dele, mas assim, por muito. Quando ele jogava aberto, o time buscava jogar pelos lados. Quando ele jogava centralizado, o time dele forçava o jogo por dentro. Então ele era sempre o cara mais buscado, o cara mais acionado, era o cara que realmente chamava essa responsabilidade. Só que as transições defensivas, as defesas no geral lá no Qatar eram muito fracas. Então isso, claro, favorecia ele, tinha pouca pressão na bola, as linhas eram desorganizadas, a entrelinha tinha um grandíssimo espaço para ele aproveitar, enfim, passividade, né, no pós-perda. Então ele pôde, claro, se aproveitar de tudo isso. Por isso, o maior desafio para o Dudu voltando ao Brasil vai ser justamente na parte física, na intensidade do jogo, porque o jogo lá no Qatar é muito menos intenso e o calendário também é muito mais leve, né? O Dudu não joga desde maio. Então aqui no Brasil, ele não só vai ter que fazer mais ações ofensivas, vai ser ainda mais acionado e tudo mais, como também vai enfrentar times mais organizados e vai receber marcações mais duras. E aí, sem bola também, como eu disse, o Dudu vai ter que corrigir esse comportamento, porque aqui no Brasil, só recompor ali até a intermediária, só cercar, não vai ser suficiente. Ele vai ter que combater, ele vai ter que pressionar a bola, ele vai ter que fazer esse vai e volta mais vezes, principalmente ali na transição defensiva, porque no Qatar o Dudu fazia a sombra no zagueiro ali, dava aquela cercada e tudo mais, e era suficiente, ele não precisava fazer mais do que isso, ele não estava prejudicando o time dele, como eu citei aqui. Aqui, ele não vai poder fazer só isso. Por aqui ele vai ter que reagir rápido, com intensidade, como o time do Palmeiras faz com o Abel Ferreira. Então ele vai ter que se readaptar a isso. E isso, claro, vai exigir do físico dele. Ele vai precisar retomar essa parte física que quando ele jogava aqui no Brasil era o principal dele, né? Quem lembra que ele jogava quarta e domingo direto, com muita intensidade, tanto com bola quanto sem bola. Lá no Qatar, as ações de intensidade do Dudu, de alta intensidade, eram com bola. Quando ele recebia, era acionado, ia verticalidade, velocidade e tudo mais. Sem bola, ele parecia sempre meio com o freio de mão puxado, se poupando e tudo mais. Aqui no Brasil, ele não vai poder ficar assim com o freio de mão puxado, se poupando e tudo mais. Ele vai ter que ter as ações de alta intensidade dele com bola e sem bola também. Agora, apesar de todas essas ressalvas em relação à parte física do Dudu, que de fato ele vai ter que evoluir, como disse aqui, impressiona bastante nesse período dele no Qatar o alto nível de acerto dele nas ações com bola, seja passando, seja finalizando, seja carregando a bola, driblando, entrando na área para finalizar. Vou colocar mais uma imagem aqui, olha só como ele entra na área até para finalizar de cabeça, né? Inclusive, boas lembranças do Dudu entrando na área para finalizar de cabeça aqui no Palmeiras, né? Mas é um cara que impressionou bastante nesse sentido, no quesito técnico, né? Além disso, questões de raciocínio, de compreender o movimento dos companheiros, compreender os espaços do campo. É um Dudu que amadureceu bastante nesse sentido do jogo com bola, pelo protagonismo que ele assumiu lá no Al Duhail. Então, assim, não é nenhum absurdo dizer que o Dudu evoluiu tecnicamente nesse período, nesse ano fora. Mas a gente vai precisar esperar ele pegar o ritmo de jogo, esperar ele retomar essa parte física para confirmar, porque não adianta nada ele evoluir tecnicamente se ele não tiver o físico para colocar essa técnica em alta intensidade, porque aí ele não vai conseguir aguentar o ritmo daqui.
Então, esse ponto é importantíssimo. Mas, em suma, né, é um Dudu que, independente da posição, jogando aberto, jogando centralizado, independente de como ele vai jogar aqui no Palmeiras, é um Dudu que busca ainda mais o gol do que a gente está acostumado a ver. É um Dudu ainda mais vertical, ainda mais objetivo. Mas agora eu quero saber de você. Onde que o Dudu entra nesse time do Palmeiras? Vai entrar aberto? Vai entrar por dentro? Vai entrar onde? Onde que vai entrar? Quem que sai para entrar o Dudu? Comenta aqui que eu quero saber. Lembrando que a gente já fez um vídeo aqui fazendo uma prévia nesse sentido, e colocando todas as opções. Onde que o Dudu pode entrar? Todas as opções possíveis, com pranchetinha tática e tudo mais. Eu vou deixar aqui no card para vocês acompanharem depois, para quem ainda não viu, fechou? Mas eu quero ler as opiniões de vocês aí nos comentários, onde que o Dudu entra nesse time, se vocês estão ansiosos aí para a volta do nosso camisa 7, né, que agora não é mais camisa 7, porque a 7 tá com o Rony, mas eu quero ler as opiniões de todos vocês aí. Se você curtiu, também não esquece de seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Roxinha, tudo @Análise Verdão, só procurar por lá que tem muito conteúdo exclusivo sobre o Palmeiras, fechou? Então é isso, eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.